E hoje, então, nós começamos uma nova série de mensagens. Eu acho que vocês já viram ali no grupo, né? Vivendo com sabedoria. E por que essa série, né? Nós estamos na reta final do ano. Vocês já se deram conta disso, gente? Nós estamos no último trimestre do ano e o mês de outubro já está pela metade. Já foi. Desde para pensar o que a gente fez nesses 10 meses do ano. Então nós trouxemos essa série Vivendo com Sabedoria para que a gente possa ir adquirindo sabedoria, para que a gente possa encerrar o ano bem e começar o novo ano melhor ainda. Quantos desejam isso? Amém? Ainda dá tempo de você recuperar. Agora do jeito certo, buscando a sabedoria, que diz a palavra que é a coisa principal. Então, nós vamos, ao longo desses meses, eu não sei quanto tempo vai durar essa série, porque nós vamos abordar muitos temas aqui, sabedoria de perdoar, sabedoria nos relacionamentos, sabedoria no bom uso da língua, sabedoria na administração financeira, sabedoria, diversas áreas da vida, nós vamos falar como que a sabedoria pensa e como que ela age a respeito desses assuntos. E hoje eu quero trazer uma introdução sobre o estudo, sobre essa série, Vivendo com Sabedoria, algo que todos nós precisamos. Então, gente, hoje nós vamos aprender um tema que vai determinar os próximos anos da nossa vida. Amém? Se você, durante essa série, pegar para você aquilo que você entende que é para você, e você colocar em prática, isso vai mudar a sua vida, a curto, a médio e a longo prazo. Porque é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos a crescer em todas as áreas da vida. Esse é um dos pilares do MBCV, o crescimento nas 3 áreas da vida, espiritual, social e material. Então, você vai determinar os próximos anos da sua vida nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua vida familiar, na sua vida sentimental, nas suas emoções, na sua vida espiritual, porque todos nós precisamos de sabedoria, para tudo na vida nós precisamos de sabedoria. Então esse é o novo título, esse é o título da nossa nova série de mensagens, Vivendo com Sabedoria. Nós vamos aqui aprender muitas coisas para vivermos com sabedoria. Sabedoria é uma das coisas mais confundidas no nosso tempo, né? Por quê? Porque tem gente que confunde sabedoria com o saber muito sobre um assunto. Não é, nossa, como aquela pessoa é sábia, porque sabe muito sobre um assunto. Não, não é isso que é a sabedoria. Outros acham que sabedoria é ter muita experiência de vida. Também não é isso que é sabedoria. Ou que é ser muito inteligente. Nossa, uma pessoa super inteligente, que sabedoria essa pessoa tem? Não, sabedoria também não é isso. Ou ainda, ler muitos livros. Nossa, como essa pessoa é sábia, ela lê tantos livros. Nós vamos ter aqui quarta-feira agora o pastor Jonas. Ele vai trazer uns assuntos extremamente importantes para o nosso entendimento. Você vai ficar abismado com o que você vai ouvir e com as conexões que você vai fazer da mensagem que ele vai trazer. Vem quarta-feira, porque vai ser de muita importância para você e para a sua família, tá? E o pastor Jonas, que eu queria falar, ele é um cara que lê muito. Ele está falando, ele não dá conta de tanta coisa que vem na mente dele. Eu fico imaginando ele falando e as coisas brigando na mente dele, né? Para ele falar, fala. E ele sai falando porque ele é um cara que lê muito. Se eu não me engano, ele me falou que lê 11 livros por mês, não sei quantos livros no ano. Ele fez mestrado, está fazendo doutorado em teologia. O cara é fantástico, né? Mas a sabedoria também não é a leitura de muitos livros. Não é isso que torna a sabedoria. Então as pessoas, elas confundem o que é sabedoria. Sabedoria, gente, é um dom de Deus. Repete comigo, dom de Deus. A sabedoria é um dom de Deus. A sabedoria é algo que vem do alto. A sabedoria é algo que vem do alto. Você só é sábio se você buscar na fonte
da sabedoria que é Deus. A sabedoria é ter um pouco da mente de Deus dentro da tua mente. Sabedoria é ter um pouco, porque Deus é ilimitado e infindável no seu conhecimento, no seu saber, na sua sabedoria. Deus é infindável. Nós nem temos como compreender a mente de Deus, mas sabedoria é ter um pouco, uma pequena porção da mente de Deus dentro da tua mente. Sabedoria é ter a imaginação de Deus dentro de você. Sabe quem estava com Deus na criação do mundo? A sabedoria. Ela estava com Deus na sabedoria. A sabedoria ela é o próprio Deus. Tá? E gente, não é fácil de conseguir ou de adquirir sabedoria, porque se fosse fácil, todo mundo estaria se dando muito bem nessa vida, sim ou não? A gente estaria tomando sempre as decisões certas, estaríamos num outro nível de vida se fosse algo fácil. Agora, você já parou para pensar por que nós passamos por tantas lutas? Tem gente que diz que mata um leão por dia. Quem aqui? Amém? Vamos levantar a mão assim. Não, vários leões por dia. E às vezes eu não mato do dia anterior, eu tenho 2 para matar no outro dia. A gente passa por muitas lutas nessa vida. Isso é inerente à existência. Nós vamos passar por provações. Em parte porque Jesus mesmo nos disse, né? No mundo tereis. Foi o que Jesus nos disse. Então, na verdade, Jesus nunca nos omitiu do que nós enfrentaríamos aqui nesse tempo. Mas sabe o que nos conforta? É saber que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos com os olhos na eternidade. Então, tudo é passageiro, tudo vai passar. Mas em parte das nossas lutas é porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, está lá em João 16:33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é um dos motivos das lutas. Jesus mesmo disse, ele mesmo passou por lutas, por provações, por dificuldades. Mas, gente, o outro motivo, que é o motivo de muitos dos nossos problemas, é nós mesmos que criamos. Muitos dos problemas, das lutas, das dificuldades que você enfrenta, é você mesmo que criou. Por causa de quê? Como diz o outro, por causa de quê? Faltou sabedoria. Então, sabedoria, gente, é algo essencial para nós. Quem aqui já se meteu num problema no relacionamento? Já tem problema no relacionamento? Não precisa levantar a mão, eu sei que talvez todo o auditório, tem gente que levantou as 2 mãos, né? Que já se meteu em muitos problemas de relacionamento. Quem aqui já estourou o cartão de crédito e colocou a culpa no diabo? O diabo é sujo mesmo, cara. Olha só essa fatura desse cartão, né? Como o pastor Cássio diz lá, quando ele começou, né? Que ele foi no apóstolo, e o apóstolo com muitas dívidas no cartão, né? E o apóstolo disse, Cássio, quem fez essas dívidas? Foi todas eu que fiz, então paga. Não é o diabo, é a gente mesmo que cria as dívidas e depois faz o que para pagar, né? Aquele carro que a gente financia e depois se arrepende. Porque a paixão de comprar um carro dura o quê? 1 mês, mais ou menos? Carro novo. Depois tu já está só com as parcelas na cabeça, já o arrependimento bateu. Pois é, gente, 80% dos nossos problemas, nós mesmos que criamos. Olha que loucura isso. 80%. Isso é uma boa quantia, né? 80% dos nossos problemas, nós mesmos que criamos. As nossas dívidas financeiras, 90% delas vêm da falta de sabedoria. E dívida é aquilo que você não paga, né? Se torna uma dívida, não é aquele carnê que você... Não é o carnê da Lebes ali em 48 vezes, não é isso. Isso não é uma dívida. Se torna uma dívida se você não paga. E a gente deixa de pagar às vezes, por quê? Porque gastou mais do que podia. Sim ou não? Isso acontece, gente? Ou é só lá em casa? Não, brincadeira. De vez em quando, quase sempre. Mas 90%, veja bem, 90% das nossas dívidas financeiras vêm da falta de sabedoria. E os outros 10%
são acidentes do caminho, são coisas que acontecem do nada, né? Imprevistos que acontecem. Às vezes bate o carro, alguma coisa assim, tem que consertar, tem que mandar arrumar. Esses são os 10%, mas a grande maioria é por falta de sabedoria. Problemas no casamento, quem aqui já teve ou tem problemas no casamento? Não, aqui com certeza ninguém, né? Isso é coisa de cidade grande, aqui cidade pequena com um portão, não tem. Amém? Não tem na nossa igreja, né? Não, né? Glória a Deus, isso é bênção. Mas, gente, é a mesma coisa, falta de sabedoria destrói relacionamentos. Falta de sabedoria destrói relacionamentos, tá? Então, gente, eu não vou nem perguntar, porque com certeza isso não acontece aqui, mas sabe por que a gente tem problemas nos nossos relacionamentos? Porque se relacionar não é fácil. Ou é? Não é fácil. Relacionamento não é fácil, aguentar a outra pessoa não é fácil. Às vezes a gente não aguenta nem a gente mesmo, sim ou não? Quem dirá o outro? Vocês entendem isso? Então os problemas de relacionamento, muitas vezes é isso, a gente não consegue aguentar nem a gente mesmo, como vai aguentar o outro. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, com a sabedoria, tudo muda. Com a sabedoria, tudo muda. Um relacionamento saudável é difícil? Pode ser, mas com a sabedoria é possível. Criar filhos no mundo de hoje, muitos jovens não querem ter filhos porque é muito difícil. Criar os filhos nos dias de hoje, sim, é verdade. Está cada vez mais difícil colocar filhos nesse mundo e criá-los no caminho certo. Tem crianças, adolescentes, jovens que param de estudar porque está terrível a escola. Tem que parar. E isso acontece. Então, criar os filhos no mundo de hoje pode ser desafiador, mas com a sabedoria é possível. Ter equilíbrio emocional é difícil, né? A gente às vezes vive uma montanha russa de sentimentos, de emoções, de ansiedade, de depressão, de crise de pânico e tanta coisa que nos ocorre nesse tempo. Mas com a sabedoria é possível. Vocês estão entendendo o benefício da sabedoria? Amém? Então, gente, para viver com sabedoria, você precisa entender os caminhos que a sabedoria faz, por onde ela anda, porque não dá para aprender com quem você não anda. Você sabia que você é o resultado do ambiente que você vive? Você sabia que você é a média das 5 pessoas que você se relaciona? Tem aquela frase que diz, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Nós somos o produto do meio, nós somos o resultado das pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente precisa andar com a sabedoria para aprender com ela, porque a sabedoria ela tem um caminho. E às vezes você não anda por onde ela anda, e por isso não aprende com ela. Você pode identificar a sabedoria hoje como uma pessoa que você precisa andar do lado dela, para você aprender com ela, para você ser igual a ela. Amém? A sabedoria pode ser uma pessoa que você precisa andar com ela, se relacionar com ela, conviver com ela, para que você possa aprender com ela. E eu quero basear o estudo de hoje em Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 12 até o versículo 21, onde a sabedoria, ela fala, ela ensina e ela convida quem quiser segui-la. Diz o primeiro, versículo 12, diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Vocês perceberam que aqui a sabedoria está falando na primeira pessoa? É ela mesmo. Ela diz, eu, a sabedoria, moro, em outras traduções diz, habito com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então aqui ela já começa falando na primeira pessoa como se fosse o próprio Deus, como se o próprio Deus abrisse a boca para revelar o que ela é, o que ela faz e com quem ela habita. Amém? Então sabedoria aqui, gente, não é apenas um conhecimento humano, mas é a mente de Deus. Sabedoria é a mente de Deus, não é um conhecimento humano.
Porque tem a sabedoria divina e tem a sabedoria humana. Nós não estamos falando da sabedoria humana, nós estamos falando da sabedoria, a mente de Deus. Dá para ligar uma das luzes, por favor? Por gentileza, só para eu enxergar o pessoal aqui embaixo. Para eles verem que eu estou vendo quem dorme. Não, brincadeira. E assim eles ficam mais acordados, né? Tem luz. Brincadeira, não tem ninguém dormindo aqui, graças a Deus. Os irmãos que levantam às 5, hoje não levantaram, é domingo, ninguém trabalha domingo, né? Quarta-feira está tudo bem, dá umas cochiladas lá atrás, os irmãozinhos sentam lá atrás para dar umas cochiladas. Mas eles acordam às 5 da manhã, então eu relevo, né? Eu não chamo na frente para fazer oração. Qualquer hora eu vou chamar. Brincadeira. Obrigado. Tá? Então o texto ele já começa algo dizendo algo profundo para nós. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Então a sabedoria ela tem uma casa. E ela mora nessa casa, quem mora com ela é a prudência. Ou seja, não existe sabedoria sem prudência. E não existe prudência sem sabedoria. E nós vamos ver o que é isso. Então o primeiro ponto dessa mensagem é que a sabedoria mora com a prudência. Sabedoria mora com a prudência. Sabe o que é prudência, gente? Prudência é a capacidade de você calcular o impacto das decisões antes de tomá-las. É você pensar, se eu fizer isso, o que vai acontecer depois? Quantas pessoas aqui agem no impulso? Vamos em tal lugar, vamos, bora. Mas não calcula tempo, não calcula dinheiro, não calcula o quanto aquilo ali vai, sabe? E aí depois se arrepende. A prudência faz você calcular as coisas antes de fazê-las. E a gente vê muito isso acontecendo. Alguém te chama para ir num lugar e tu já responde, vamos. Mas você você decide sem pensar. Você não calcula o impacto que aquilo vai ter na sua vida. Por exemplo, acontece também, as pessoas decidem abrir uma sociedade com o melhor amigo. Mas eles não calculam o impacto que isso pode trazer. Eles não conseguem diferenciar que amigos e negócios à parte. Isso é regra, né, nos negócios. E aí às vezes passa um ano e está lá os amigos, já são ex-amigos, já são inimigos, já estão um bloqueado com o outro, porque deu errado a sociedade, não deu certo, porque não calcularam o impacto que aquilo poderia trazer no relacionamento deles. Aí saem da igreja e ficam um ano sem se falar. Isso acontece, gente. Então, toda decisão ela tem um impacto. Toda decisão que você tomar tem um impacto. Aquilo que você decidir, quando você escolhe uma coisa, você diz não para outra. Tudo na nossa vida são escolhas. E se você ainda não aprendeu a calcular isso, o impacto das suas decisões, peça ajuda para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu amigo. O Espírito Santo é o teu conselheiro. Amém? O Espírito Santo é o teu ajudador. Ele é o teu professor. O Espírito Santo, ele faz isso por você. Sabe como que o Espírito Santo te ajuda? Ele coloca pessoas do teu lado. Ele coloca um líder espiritual. Ele coloca um amigo. Ele coloca alguém experiente para te dizer, ei, vai com calma. Ei, pisa no freio. Ei, calma. É assim que o Espírito Santo age na nossa vida. Ele vai dizer, calma, às vezes não é o momento. Às vezes você quer muito uma coisa, mas não é o momento. Não é a hora. Talvez é algo de Deus para a sua vida, mas não é o momento de Deus para a sua vida. Talvez é algo que precisa amadurecer um pouco mais, estudar mais, calcular mais o impacto que isso vai trazer na sua vida, na vida de quem está ao seu redor. O Espírito Santo, ele é o parceiro da prudência. Veja bem, a sabedoria mora com a prudência. Amém? A prudência tem um melhor amigo, que é o Espírito Santo. Eu queria morar nessa casa. Quem aqui queria morar nessa casa? Amém? Com a sabedoria, com a prudência e o Espírito Santo, melhor amigo. Como que vai dar errado na vida? Tendo a sabedoria, a prudência e o Espírito Santo como melhor amigo. Não tem, gente. Essa é a receita.
não é a receita milagrosa para você emagrecer, mas é a receita milagrosa para você crescer. Na sua vida espiritual, na sua vida social, em todas as áreas da sua vida. Romanos 8, 26, olha o que diz ali. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui nessa noite? Amém? Cuida, gente, para não distrair, tá? Cuida para não distrair, foca na mensagem. Esse tempo não volta mais. Esse tempo é você e Deus, aqui nessa noite. E você vai receber chaves para a sua vida, para aplicar lá na sua vida. Talvez amanhã você já precise usar isso que você ouviu hoje. E que bom que você está ouvindo. Isso é Deus falando com você. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Então, nas áreas que nós temos fraquezas, nas áreas que nós não sabemos como lidar, nas nossas dificuldades, quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo. E muitas vezes Ele vai colocar pessoas do teu lado, conselheiros do teu lado, líderes espirituais do teu lado. Talvez é o pai, é a mãe, é o irmão, é alguém que Ele vai usar para dizer, para colocar a prudência no seu caminho. Ei, pensa melhor, talvez esse não é o caminho que você tem que seguir. Talvez não é por aqui. É a melhor coisa. Porque a sabedoria, ela aprende com o erro dos outros. O inteligente, ele aprende com os seus próprios erros. Está ali naquele painel ali. O inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele olha na vida do outro, o que deu errado, e não faz na sua. Eu uma vez convivi com uma pessoa, por um tempo, e eu pensava para mim, essa pessoa serviu para me ensinar a como eu não devo ser. Isso é sabedoria. Você aprende com o erro dos outros. E o Espírito Santo, Ele está aqui para nos ajudar a aprender. Porque quando falta prudência, o Espírito Santo, Ele age. Às vezes você não calculou, às vezes você está pela emoção, você está pela bola 8, você quer só fazer, sem prudência. O Espírito Santo vem e coloca alguém para te dizer, eu acho que não é o momento, calma, né? Quem aqui tem o hábito de buscar conselho, de pedir opinião para outras pessoas, para pessoas que têm mais conhecimento que você, para tomar as decisões? Levanta a mão para mim, por favor. Esse é o caminho, né? Não que você vá fazer aquilo que a pessoa está dizendo para você fazer, mas quando você pega 1, 2, 3 opiniões, você busca conselhos. Na multidão de conselhos está a sabedoria, diz Provérbios. Amém? Então, antes de tomar as decisões da sua vida, busque conselhos para ter a certeza de que aquilo realmente é de Deus para a sua vida. O segundo ponto, então, o primeiro ponto é a sabedoria mora com a prudência. O segundo é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o que ele diz no versículo 13. Temer ao Senhor é odiar o mal. A sabedoria diz, odeie o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Você quer ser sábio, gente? Quantos aqui querem ser sábio? Estou sendo repetitivo aqui nas perguntas. Aprenda a temer a Deus. Começa por aqui, o temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo dEle, mas é ter medo de entristecer a Ele. É ter medo de fazer as coisas que vai entristecer Ele. Não é medo de Deus, mas é medo de entristecer a Deus. Temer a Deus é não ter coragem de fazer o que Ele odeia. E diz ali o que Ele odeia. Ele odeia o mal. Você não pode coabitar com o mal. Você não pode ser conivente com o mal. Você não pode ver alguém passando por uma situação de bullying, de desprezo, de uma situação nesse sentido, e você apoiar aquilo. Você precisa então interpor a isso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Quando você vê algo errado, você não pode concordar nem no seu coração. Ah, não é comigo.
lava as mãos. Não. Não concorde com aquilo que é errado. O cristão de verdade, ele não ri da maldade dos outros. O cristão de verdade, ele não apoia a injustiça. O cristão de verdade, ele não participa de conversas perversas, ele nem está nesses grupos de WhatsApp que falam bobagem, que compartilham besteira. Amém? Não está. Temer ao Senhor é odiar o mau comportamento, e o falar, o agir perverso. O cristão de verdade, ele não é desonesto. Gente, uma coisa aqui para todos nós: não seja desonesto nos seus negócios. Porque às vezes você está fazendo para o outro, sabe quem cobra de ti depois? É o próprio Deus. Porque de Deus a gente não esconde nada. E sabe quem faz justiça sobre os injustiçados? É Deus. É Deus que julga a causa dos injustiçados. Tanto se você foi um injustiçado, ou se você cometeu injustiça com alguém. Tanto se foram desonestos com você, quanto você ser desonesto com alguém. O terceiro ponto é: a sabedoria odeia o orgulho e a arrogância. É o que diz ali. Odeio o orgulho e a arrogância. Sabe o que é orgulho? É você achar que pode sozinho. É você se achar, arrogância é você se achar mais que os outros. Todo mundo já conviveu ou convive com alguém arrogante. Nossa, que pessoa mais arrogante. Aquela pessoa que se acha, que se impõe, que estufa o peito. A sabedoria odeia o orgulho e a arrogância. Gente, quem tem sabedoria sabe contar os seus dias. O Salmo de Moisés, no versículo 12, é o Salmo 90, 12. Ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos a sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ou seja, é entender que a vida é um sopro, a entender a brevidade da vida. Ninguém vai ficar aqui para sempre, ninguém fica nessa terra para semente. Nós estamos aqui de passagem com os olhos na eternidade. Não dá para você ficar alimentando ego, você ficar brigando com as pessoas. Não dá, gente. Amanhã você está, amanhã você não está mais. A vida é muito breve para você ficar guardando, alimentando o seu ego, a sua arrogância, o seu orgulho. Se você precisa de ajuda, peça. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. O que às vezes não deixa você pedir ajuda é o orgulho. Ou você reconhecer que não consegue sozinho é o orgulho. Então fuja do orgulho, fuja da arrogância, para que a sabedoria se sinta à vontade de ficar com você. Ela não fica com arrogância e nem com gente orgulhosa. Não, essas pessoas não moram na mesma casa da sabedoria. Amém? O quarto ponto: o conselho, o entendimento e o poder vêm da sabedoria. Olha o que diz ali no versículo 14: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Meu é o conselho sensato, eu sou o entendimento, a mim pertence o poder. Deus, Ele usa quem Ele quiser para nos aconselhar. Deus usa quem Ele quiser. O Espírito Santo pode nos ajudar, nos aconselhar. Um amigo pode nos aconselhar. O cônjuge pode nos aconselhar. E se a gente não faz o que ele aconselhou e dá errado, o que ele diz depois? Eu te falei.
Joga na cara ainda, né? Eu não te falei? Eu não te disse? É um jeitinho carinhoso de dizer, né? Mas Deus, Ele usa quem Ele quiser. Até o nosso cônjuge, às vezes, que fala de um jeitinho diferente com a gente, mas muitas vezes é Deus nos livrando. Escute o seu esposo. Falo para as esposas, amém, esposas? Escute o seu esposo. Esposa, escute o seu esposo. E esposo, escute a sua esposa. Coloquem na mesa, conversem, debatam sobre o assunto, decidam juntos, porque a sabedoria, às vezes ela vem disfarçada de bronca, amém? Às vezes é o cônjuge dando aquela bronca, a sabedoria às vezes vem disfarçada disso, para ver se você acorda para a vida e coloca os pés no chão, amém? Entendimento é diferente de conhecimento. Eu sou o entendimento. Sabe o que é conhecimento, gente? É você... Quem aqui quer ir para Paris? Levanta a mão. Pouca gente. Quem quer ir para o Rio de Janeiro? Pouca gente. Quem quer ir para Porto Alegre, então? De repente é o que vocês querem ir para Porto Alegre, né? Que ninguém levanta a mão para nada. Quem quer ir para, sei lá, para as Maldivas? Eles querem internacional. Eu tô com pouca fé, gente. Olha só isso, né? Eu aqui, humilde, Brasil, né? O povo quer ir para os States, quer ir para as Américas. Sabe o que é o conhecimento? É você ver uma foto desse lugar que você quer ir. Sabe o que é o entendimento? É você ir lá e desfrutar das experiências, é viver a experiência. E eu declaro na tua vida que tu vai para as Maldivas então, amém? Amém? Recebe! A sabedoria, Deus falou comigo que eu vou para Maldivas, em nome de Jesus. A sabedoria transforma a informação em vivência, e isso gera poder para resolver problemas difíceis. Gente, como é bom quando a gente tá de frente com um baita problema e você sabe como resolver, sim ou não? Porque a pior coisa que tem é você ter um problemão para resolver e você não sabe como resolver aquilo, nem sabe por onde começar. E como é bom quando a gente tem um problema e sabe resolver. Sabe o que é isso? É a sabedoria. É a sabedoria. Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. Que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. A oração que Salomão faz a Deus, ele poderia pedir riqueza, tronos, poder. Ele podia pedir muitas coisas a Deus. E o que ele pede a Deus? Sabedoria. Por quê? Porque sabedoria é a coisa principal. Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa e não corre atrás do que realmente importa, que é a sabedoria. Jovens, adolescentes que estão aqui nessa noite, quanto antes vocês entenderem isso, é melhor para vocês, porque tem muita gente que vai entender isso lá na velhice. Não espere a velhice chegar. Você pode aprender hoje, você pode pedir a Deus hoje a sabedoria que está disponível para você. Amém? Deus, Ele permite lutas na nossa vida, e muitas vezes essas lutas nos dão visibilidade, nos dão crescimento. Quem era Davi antes de Golias? Era um pastor de ovelhas. E quem é Davi depois de matar Golias? É um rei reconhecido. As lutas, gente, elas não vêm para nos derrubar, elas vêm para nos promover, para fazer-nos crescer. Amém? Se alegre, Tiago também diz, tende um motivo de grande alegria ao passardes por grandes tribulações, porque ele vai dizer o que isso vai gerando na nossa vida. Gera crescimento. Você que está passando por uma dificuldade, se alegre, busque em Deus, porque Deus está te promovendo.
Depois do deserto veio o quê? A terra prometida. Amém? Mas isso aqui é para quem tem fé, para quem crê, não é para quem duvida. Quinto, a sabedoria estabelece autoridade e prosperidade. O que diz ali no versículo 15 e 16? Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem justiça, também por meu intermédio governam os príncipes e os nobres, todos os que julgam com justiça. Ou seja, todo o governo, toda a liderança, toda a autoridade verdadeira vem da sabedoria divina. A sabedoria, ela estabelece o teu nível financeiro, a sabedoria estabelece o teu nível emocional, a sabedoria estabelece o teu nível espiritual, a sabedoria te dá influência e estabilidade. Mas aqui vem uma pergunta: se a sabedoria é a fonte de tudo isso, da estabilidade financeira, da estabilidade emocional, da estabilidade espiritual, por que nos matamos para ter as coisas, mas não nos matamos para ter sabedoria? Por que a gente se mata para ter as coisas, em vez de nós, então, buscarmos com todas as forças, o quê? A sabedoria, porque ela vai nos proporcionar todas as outras coisas. Amém? E aqui eu estou falando de acordo com a palavra, gente. É a palavra que diz isso. A sabedoria aqui fala na primeira pessoa, ela está dizendo. É o próprio Deus dizendo. Sexto, a sabedoria ama quem a procura. Eu amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Tem uma tradução que diz, vê se tu acha aí, faz favor, os que de madrugada me buscam, me encontram. Por muitas vezes esse versículo foi entendido que aqueles que buscam Deus de madrugada encontram, né? Você já ouviu isso? Que quem busca Deus de madrugada encontra. Não é nesse sentido, ó. Os que de madrugada me buscam me acharão. Não é sentido madrugada, mas é de cedo, o quanto antes você deve procurar, buscar a sabedoria. Ou seja, não perca tempo, busca a sabedoria antes dos problemas. Porque às vezes a gente adquire a sabedoria depois que já fez o que não era para fazer. E esse versículo diz, me procura antes, o quanto antes, cedo, não perde tempo, antes do problema, me procura. Antes de fazer a coisa errada, me procura. Se eu perguntar quem aqui já tomou decisão que se arrependeu amargamente, talvez todos vocês vão levantar a mão. Mas a sabedoria, ela nos blinda disso, ela nos protege disso. Amém? Estão entendendo a importância da sabedoria na nossa vida? E eu estou fazendo algo abrangente aqui, mas a gente vai, nos próximos cultos, ir para a prática, como isso acontece na prática. Como a gente usa a sabedoria no nosso dia a dia, para as coisas da vida, para os nossos relacionamentos, para tomar as decisões, para administrar a nossa vida. Sabe uma oração poderosa que você pode fazer para começar o dia? Senhor, me dá sabedoria para o dia de hoje. Você precisa de sabedoria. E lembrando que sabedoria aqui, gente, é a própria mente de Deus dentro da tua mente. Ou seja, em outras palavras, você está dizendo, Senhor, me ajuda a agir, a pensar, a fazer como tu faria. Olha que fantástico isso. A chance de você tomar decisões erradas, de você fazer coisas que te trazem um arrependimento depois, se reduz a zero. É você estar pedindo, Deus, me ensina e me ajuda a fazer como tu faria, a pensar como tu pensaria, a agir como tu agiria. Se nós olhar para a vida de Jesus, nós vamos entender exatamente o que Deus pensa. Porque Jesus é o próprio Deus encarnado, amém? Todos creem nisso? Isso aqui é uma prova de fé, você precisa crer. Que Jesus veio à terra, Ele é o próprio Deus. Se você olhar os evangelhos, em especial o Sermão do Monte, em Mateus 5, está ali.
o manual da sua vida. Eu me converti agora, como eu tenho que proceder? Leia Mateus capítulo 5, do 5 ao 7, o famoso sermão do monte, sermão da montanha, está tudo ali. Talvez você venha em busca hoje de uma palavra que fosse tocar o seu coração e te fazer chorar, mas essa palavra é no entendimento, é no seu entendimento, para você sair daqui e aplicar e parar de fazer na vida. Amém? Não falei aqui a palavra, mas uma irmã falou ali, ela entendeu. Fazer M na vida, tá? Porque às vezes a gente está atrás de mover, de palavras que no coração, e chora, e cai, e rola, lá no outro dia está se arrebentando com todo mundo. Não é isso, gente. Entendimento, para colocar em prática o que você ouve. E muitos saem daqui. Vamos falar. Obrigado, Espírito Santo. Vamos em frente. Então, uma oração poderosa para você começar o dia: Senhor, me dá sabedoria para o dia de hoje. Sabedoria diz, você quer me amar? Então me busca todo dia. Eu amo os que me amam. Olha que legal, é um amor correspondido. Você ama tanta coisa que não é correspondido. Para de se iludir, começa a amar a sabedoria, porque ali é um amor verdadeiro e recíproco. Amém? Então é no casamento, gente, também, por exemplo, tem gente, eu posso falar porque esses dias eu dei um presente, senão eu não ia falar esse exemplo aqui. Mas tem os cônjuges, eu te amo, mas ninguém vive de eu te amo, né? No aniversário de casamento, 10 anos de casamento, eu te amo, meu amor, quero passar o resto da minha vida contigo. Que bom, eu também. Mas cadê o presente? Cadê o presente? O amor, ele se prova na prática. Mostra o teu amor. Mostra o teu amor em obras. Como nós falamos aqui semana passada, o amor não é palavras, o amor é atitude. O amor não é sentimento, o amor é decisão. Amém? Mostra o teu amor na prática, mostra realmente que tu ama. A gente vê Coríntios 13 ali, o que é o amor. Meu Deus, a gente entende que pouco ama. E precisamos amar na ótica de Deus. A sabedoria, ela não quer um eu te amo de presente de aniversário, ela quer uma demonstração. Se me ama, me procura. Amém, casais? O amor é isso. E quando você a busca, ela se deixa encontrar. E o que ela te entrega? Conhecimento. Um conhecimento sobrenatural na sua vida. E você vai ver o quão em paz você vai viver. O quão leve você vai viver a sua vida. Porque a sabedoria te proporciona isso. Você vai ver as grandes ideias que você vai ter. Ideias assim, sabe? Insights poderosos. Coisas que ninguém pensou, você vai começar a pensar, porque isso, a sabedoria te dá. Estratégias vão nascer de você, amém? Coisas para o seu negócio, estratégias para o seu negócio, estratégias para o seu casamento, na criação dos seus filhos, aonde você está inserido. Eclesiastes 7, no versículo 12. A sabedoria serve de sombra. Eu vou ler na minha tradução. A sabedoria serve de defesa, como o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que dá a sabedoria. Excelência no conhecimento. 7, as promessas da sabedoria. Olha o que agora começa as partes boas do versículo 8 de Provérbios, capítulo 8 de Provérbios. Olha o que diz ali. Provérbios 8, 18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. A sabedoria traz consigo riqueza. Sabe o que é riqueza? É recursos materiais. É essa riqueza que ela traz. A sabedoria traz honra. Sabe o que é honra? É respeito, é reconhecimento. A sabedoria, ela traz prosperidade. Prosperidade é tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito. Tudo, não falta nada.
Prosperidade é você ter para você e você tem para abençoar o outro também. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, porque tem muito rico que não é próspero. Tem muito rico que não tem paz. Tem muito rico que está planejando tirar a sua própria vida. Por quê? Porque ele só tem dinheiro e nada mais. A paz, gente, é um recurso do céu. Jesus diz: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então a paz que você procura, que você busca, você não encontra em coisas, você encontra na pessoa de Jesus. Tá? Prosperidade não é ter muito, mas é ter o suficiente para cumprir o teu propósito com paz. Porque tem muita gente com muito dinheiro, mas que não dorme de noite, que tem que tomar remédio para dormir, que não tem paz no seu relacionamento. João 14, 27 está a referência do versículo: a minha paz vos dou, é Jesus. Então, gente, a sabedoria, ela te ensina a administrar. A sabedoria te protege da arrogância. A sabedoria te blinda aquilo que você já conquistou. Ela não só dá, mas ela também guarda. Ó, versículo: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá, não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. E para concluir essa mensagem, o ser humano, ele vive correndo atrás das mesmas coisas: saúde, segurança, relacionamento, dinheiro. Sim ou não? Todo mundo corre das mesmas coisas. Se eu não me engano, isso está numa pirâmide, que eu não lembro o nome, de um estudo, que o ser humano busca isso: segurança, sabedoria, dinheiro e relacionamentos. Mas Deus está te dizendo nessa noite, olha aqui para mim, todo mundo, Deus está te dizendo nessa noite: para de correr atrás do resultado e corre atrás da fonte. A fonte de tudo isso é a sabedoria. Amém? Quem pegou isso aqui? Para de correr atrás dessas coisas, corre atrás da fonte, e a fonte é a sabedoria. Mateus 6,33 vai dizer: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro, coloque Ele lá em primeiro na sua vida, e todas as outras coisas são acrescentadas. O que são as outras coisas? É o que você come, o que você veste, as coisas essenciais da vida. Busque o que realmente importa. Buscar a sabedoria é buscar pensar como Deus pensa, gente. É agir como Ele agiria. É fazer como Ele faria. Isso é buscar a sabedoria. Deus, como que eu faço isso? Deus, como que tu pensa sobre isso? Deus, vocês entendem? A gente toma muitas decisões no calor do momento, sem calcular, sem pensar. Com a sabedoria, gente, você se eleva, você é protegido, você não é confundido, você vive em paz mesmo ao caos. No mundo que nós vivemos hoje, tá? Esse mundo caótico, cheio de informações, cheio de distrações, cheio de perturbações, essa correria que está todo mundo enlouquecido. Se tu perguntar, e como é que vai haver? Uma correria, é ou não é? Está todo mundo correndo, sim ou não? Para onde vocês estão correndo? Que correria maluca é essa, que você não tem tempo de ligar para tua mãe, de ligar para o teu pai? Você que tem a sua mãe viva, por favor, ligue para ela, faça uma visita para ela, diga o quanto você a ama. Que correria é essa, gente? Que maluquice é essa? Que está sempre em pé de guerra. A sua casa estão sempre brigando. Sempre o pai brigando com o filho brigando com o pai, a esposa com o marido, e um tendel. Vai aquele meme, né? Um tendel e... Vocês entendem o quanto espiritual é essa palavra? A importância da sabedoria na sua vida? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Coloque a mão no seu coração, quero fazer uma oração coletiva com vocês. Só quem deseja sabedoria, não se distraia, não saia tomar água. Toma água depois, isso é sabedoria também, amém? O culto acontece aqui agora, você tem todo o resto da sua vida depois. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu vou orar, e você que deseja a sabedoria, você vai repetir. Senhor, dá-me sabedoria. Ensina-me a calcular o impacto das minhas decisões. Dá-me prudência para agir no tempo certo e entendimento para discernir o teu caminho. Que a sabedoria habite comigo e que a prudência seja minha companheira diária. Em nome de Jesus.